Olá, turma. Professor Felipe aqui mais uma vez com vocês, iniciando a nossa segunda aula, né? A aula passada a gente viu um pouquinho a respeito dos esportes individuais, coletivos e como a BNCC, né, organiza esses esportes dentro da educação física. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esses esportes dentro da educação física. Vamos começar com os esportes de invasão de diferentes partes do mundo, certo? E vamos compreender os fundamentos básicos e estratégicos, né, comum a todos esses esportes. Vamos ressignificar a estrutura de jogo e organização desses esportes para pessoas com deficiência física e vamos refletir também sobre o impacto do esporte na vida dos seres humanos. Vamos lá primeiro, né, definir o que é esporte de invasão. Esporte de invasão são aqueles em que duas equipes disputam a posse de um objeto, que geralmente é uma bola, né? E para conduzi-lo até uma meta, né? Que pode ser o gol ou cesta no campo do adversário. Os pontos são marcados, portanto, ao invadir o espaço de defesa do oponente. Daí a origem do nome dessa categoria de esportes. Além de tentar marcar pontos, as equipes precisam se defender de modo a não permitirem que o adversário invada seu campo e marque pontos. Dessa forma, para vencer o jogo é necessário um conjunto de competências, como trabalho em equipe, liderança e estratégia, por exemplo. E quais são as características desses esportes? Os esportes de invasão, como já falamos, são aqueles que para marcar pontos ou gols é preciso conduzir a bola até a área do adversário, né? E o futebol é o maior exemplo desse tipo de esporte, né? Boa parte dos esportes de invasão são praticados em espaços retangulares. No futebol, por exemplo, as redes onde as equipes adversárias precisam levar a bola, elas são localizadas no fundo do campo. E essas redes têm de 90 a 120 metros de comprimento e 45 a 90 metros de largura, certo? Dentre as características dos esportes de invasão estão o toque de bola, recepções e lançamentos. Os esportes de invasão possuem duas fases, defensiva e ofensiva. A gente vai conhecer um pouquinho cada fase, né? A fase defensiva, ela anula as finalizações criadas pelo adversário, ela recupera a posse da bola, né? Impede que o adversário ataque, protege, né, a baliza, o gol, a rede, enfim, e não deixa a equipe contrária se movimentar na quadra ou no campo, certo? A fase ofensiva tem a ideia de conservar a posse de bola, construir jogadas ofensivas, né, conhecido como ataque, né, levar a bola ao ataque, avançar para a área do adversário, né, como falei, atacar, levar a bola até a área, né, a adversária. Criar finalizações e finalizar a baliza adversária, né? Ou seja, marcar o gol, marcar o ponto. E vamos ver aqui um pouquinho sobre o futebol, como a gente citou, que é um dos esportes de invasão mais conhecidos e praticados em todo o mundo. Atualmente, com mais de 260 milhões de jogadores espalhados por todos os continentes, o futebol é disparadamente o esporte mais popular do mundo, praticado e assistido por pessoas de todas as idades, gêneros, classes sociais e credos. O esporte movimenta uma indústria global multibilionária, exerce poderosa influência sobre a cultura popular e até mesmo sobre a política. O futebol moderno surgiu na Inglaterra no século XIX. No entanto, existem indícios de que modalidades semelhantes já seriam praticadas há pelo menos 5 milênios na China. O jogo consiste em duas equipes com 11 jogadores cada disputando sobre um campo gramado
a posse da bola de couro para conduzi-la até o gol adversário. E como o nome já indica, é predominantemente executado com os pés. Foot é uma palavra né, de origem inglesa que significa pé, e ball, né, bola, né, bola no pé. Em seguida, temos aqui o futebol americano, que é um esporte coletivo também muito popular nos Estados Unidos. Surgiu no século XIX em jogos universitários, como uma variante do rugby inglês. Entre 1876 e 1920, no entanto, o esporte sofreu diversas modificações que o afastaram gradativamente do modelo europeu e conferiram-lhe características próprias. A partida é jogada em um campo de 100 jardas por dois times de 11 jogadores cada. O objetivo do jogo é levar a bola até a end zone do oponente, ou seja, zona final, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra, para tentar um touchdown, que vale 6 pontos, seguidos de um extra point com um chute a gol. Isso é conseguido avançando com a bola pelo campo em uma série de jogadas chamadas downs. O avanço pode ser conquistado pelo ar, por um passe de quarterback para o recebedor, ou por um running back, que é aquele que corre com a bola pelo campo. Para manter a posse da bola, o ataque deve avançar por pelo menos 10 jardas a cada 4 jogadas, para assim ter o direito a outros 4 lances e seguir caminhando até a endzone adversária. Se a defesa consegue evitar o avanço das 10 jardas, o time de ataque deve devolver a bola para o adversário com um punch ou chute, né? Ou se estiver perto bastante, tentar um chute a gol entre os postes em forma de Y. O field goal, que vale 3 pontos. Depois de 4 períodos de 15 minutos de jogo útil, o time com mais pontos vence o jogo. Em seguida, outra modalidade aqui de invasão, né, é o handball. O handball é um esporte coletivo que foi criado em 1919 pelo professor de educação física alemão Karl Lenz. Em sua origem, era praticado apenas por mulheres e equivalia a uma espécie de variante do futebol, só que jogado com as mãos. Hand, né, vem de mão em inglês. O esporte não demorou a se popularizar e se espalhar pelo globo. Em 1936, menos de 20 anos desde a sua criação, já era disputado nas Olimpíadas de Berlim. Ao longo do século XX, o handball desenvolveu-se e profissionalizou-se, sofrendo diversas modificações até chegar à sua formação atual. No entanto, a sua dinâmica continua muito semelhante à do futebol. O jogo é disputado em quadra coberta nas modalidades feminina e masculina, sendo a bola, nesta última modalidade, um pouco maior que é usada na primeira. Ou seja, a bola do futebol, perdão, a bola do handball masculino, ela é um pouco maior do que a utilizada no handball feminino, certo? Cada equipe é formada por 7 jogadores e a duração da partida é de 60 minutos, divididos em 2 tempos de 30 minutos, havendo um intervalo de 10 minutos ali entre eles, tá? Para descansar, tomar uma água, respirar. Em seguida, nós temos aqui o basquete, certo? Que em 1891, o professor de educação física James Naismith resolveu criar uma modalidade esportiva que pudesse ser praticada durante o rigoroso inverno de Massachusetts, nos Estados Unidos. Assim surgiu o basquete, hoje um dos esportes coletivos mais populares do mundo. O jogo é disputado em uma quadra por duas equipes, cada uma com 5 jogadores que se enfrentam pela posse da bola para arremessá-la na cesta do campo adversário. O jogo caiu no gosto popular e rapidamente se espalhou pelo mundo,
conquistando o status de desporto olímpico em 1936 nas Olimpíadas de Berlim. Desde o primeiro jogo na quadra do Springfield College, com os cestos de pêssego servindo de aros, as regras dos instrumentos e as formas de se jogar basquete evoluíram bastante, tornando-o cada vez mais dinâmico e prazeroso de assistir. A inclusão de tabelas e cestas de 3 pontos são exemplos dessas melhorias. Muitas dessas transformações se devem à influência da Liga Profissional de Basquete Norte-Americana, criada ainda na primeira metade do século XX, a NBA, National Basketball Association, que é responsável pela promoção e desenvolvimento do esporte, que transformou a criação do professor Naismith numa indústria global que movimenta bilhões dentro e fora das quadras. Outra modalidade que podemos citar aqui é o rugby. Em uma partida de futebol na Rugby School, localizada na Inglaterra em 1823, William Webb Ellis teria pegado a bola com as mãos e atravessado com ela a linha de fundo do campo adversário. Dessa jogada irregular do futebol teria surgido o rugby. Inicialmente praticado apenas nas universidades inglesas, o rugby foi gradativamente se profissionalizando. O primeiro conjunto de regras surgiu em 1845, mas o esporte só foi consolidado em 1871, com a criação da Rugby Football Union, primeira entidade responsável por gerir o esporte, formada por 21 clubes. O rugby é um esporte coletivo de contato físico extremado, em que duas equipes em 2 tempos de 40 minutos tentam conduzir a bola oval até a linha de fundo do campo adversário. Os jogadores com a posse da bola podem ser agarrados e arremessados ao chão pela equipe rival. A quantidade de atletas por uma equipe varia conforme a modalidade, certo? A gente tem o Rugby Union, que é composto por 15 jogadores, a Rugby League, que são 13 jogadores, e a Rugby 7, que é uma modalidade olímpica com 7 jogadores, né, que é uma derivação da Rugby Union. O campo de rugby possui forma e dimensões muito semelhantes às do futebol, com traves em forma de H, onde os jogadores tentam chutar para marcar pontos. Os praticantes podem correr com a bola em mãos, mas o passe só é permitido se for para trás ou para os lados. Existem 4 formas de pontuar no rugby. A primeira é o try, quando o jogador apoia a bola na meta do adversário, ocorrendo contato simultâneo entre a mão do atleta, a bola e o chão do in-goal, valendo 5 pontos. Conversão: depois do try, a equipe que pontuou tem direito a um chute a gol. A bola deve passar entre as traves verticais e acima do travessão horizontal, o que vale a 2 pontos. O chute de penalidade: chute a gol após a infração grave, que vale 3 pontos. E o drop goal, que é um chute a gol durante o jogo, tendo a bola tocado o chão antes do chute, que vale 3 pontos. E qual é a diferença do rugby e futebol americano, né? Muitas pessoas confundem o rugby com o futebol americano, mas esses esportes eles possuem particularidades totalmente diferentes e é sobre essas diferenças que a gente vai ver a seguir. Vamos começar com a quantidade de jogadores, né, no rugby e no futebol americano. O número de jogadores pode variar de acordo com a modalidade. O Rugby Union, que é o mais conhecido, é jogado com 15 participantes. Já a modalidade reduzida pode ser jogada com 7 participantes. Podem ocorrer até 7 substituições, sendo que 2 são reservadas para os jogadores especialistas. Uma curiosidade sobre o rugby:
Existem substituições temporárias em caso de sangramento. O jogador é retirado do campo e possui 15 minutos para estancar o sangue e retornar à partida. Já o futebol americano possui 11 jogadores em campo, sendo que o número de substituições em uma partida é ilimitado. Com isso, mais de 30 jogadores podem participar de uma mesma partida. E uma curiosidade sobre o futebol americano: se a equipe está com a bola, são um total de 11 atacantes, e quando ela não está, os 11 defensores entram e tomam os seus lugares. Os equipamentos utilizados no Rugby Union são utilizados apenas proteções feitas de tecido, espuma ou borracha. Além disso, são usados chuteiras para rugby, mordedora para proteção dos dentes e o shoulder pad, que é uma espécie de colete. Já na modalidade Scrum também é utilizado um chapéu com partes amaciadas. No futebol americano é obrigatório a utilização da proteção dos ombros e tórax, conhecida como shoulder pads, e o capacete. É recomendado também utilizar protetores nas coxas e quadris. Qual a bola é usada no rugby e qual é usada no futebol americano? A bola do rugby é um formato oval e varia de 28 a 30 centímetros, com a circunferência de até 77 centímetros. A pressão da bola do rugby deve estar entre 65,71 e 68,75 kPa, que é a medida utilizada para medir a pressão. Já a bola do futebol americano ela é menor e menos arredondada, com geralmente 30 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura. A bola é mais leve e pesando em cerca de 200 gramas. Possui uma costura diferenciada que auxilia e melhora o atrito e ajuda em passes mais longos. Aqui a gente tem a ilustração das duas bolas, tanto a de rugby quanto a de futebol americano, que é utilizada aí nessas modalidades de invasão. O tempo de jogo. O rugby geralmente é feito em dois tempos de 40 minutos, sem a possibilidade de parar o cronômetro com um pedido de tempo. Já o futebol americano é jogado em 4 quartos de 15 minutos cada. Qual a diferença de penalidades do rugby e do futebol americano? O rugby e o futebol americano possuem regras diferentes de jogabilidade e prática esportiva. No rugby, após uma penalidade, pode ser gerado um novo scrum. Os jogadores dos dois times ficam em formação inicial. Ou um punch, que é um chute longo para o adversário sem deixar a bola tocar antes no chão. Ou um pênalti. Além disso, os atletas podem levar cartão amarelo que deixa suspenso do jogo por 10 minutos, ou cartão vermelho, gerando assim a expulsão. Já no futebol americano, as faltas geram perda de downs ou de jardas. Neste esporte não existe sistema de cartões. Os atletas são punidos inicialmente de forma verbal e, caso haja reincidentes, podem ser expulsos pelo árbitro. Os campos de rugby e os campos de futebol americano. O campo de rugby ele possui 100 metros de comprimento por 70 metros de largura, dividido em 5 linhas paralelas, chamadas de in-goal. Já o campo de futebol americano possui uma marcação mais complexa. Geralmente são 100 jardas por 53 e um terço de jardas, que em metros seriam 91,44 metros por 48,76 metros de largura. O campo é dividido em 20 zonas, com 5 jardas cada, além das end zones nos extremos dos campos, que são as zonas de pontuação. E a gente pode ver também a diferença, nas traves. A trave do futebol americano, ela é em formato de Y, E já no rugby, a trave é em formato de H,
certo? Então, há essa diferença também aí nas traves das duas modalidades. Em seguida, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o polo aquático, né, com uma modalidade de invasão, né, dentro da água, né, ou seja, em piscinas, enfim. Criado no final do século XIX em Londres, na Inglaterra, o polo aquático foi um dos primeiros esportes coletivos oficiais das Olimpíadas modernas. O jogo em muito se assemelha ao handball, só que praticado em uma piscina. É disputado por duas equipes com 7 jogadores que buscam lançar a bola no gol adversário. O polo aquático possui algumas regras fundamentais. São elas: além do goleiro, nenhum jogador pode segurar a bola com as duas mãos. A bola não pode ser afundada na água. O gol pode ser marcado com qualquer parte do corpo, desde que não seja com o punho fechado. Somente o goleiro pode socar a bola. Os jogadores usam toucas coloridas com números e protetores de ouvidos. Os goleiros usam toucas vermelhas. A partida é dividida em 4 tempos de 8 minutos de jogo útil, isto é, de bola em jogo. Se a equipe com a posse de bola não arremessar ao gol em 30 segundos, a posse da bola passa para a equipe adversária. Outra modalidade de invasão muito popular, principalmente aqui no Brasil, é o futsal, né? Futsal é uma adaptação do futebol para as quadras, que foi criado em 1930 no Uruguai pelo professor Juan Carlos Seriani Gravier, que o chamou de indoor football. No entanto, foi no Brasil onde foi batizado de futebol de salão, que o esporte se desenvolveu e teve seu primeiro conjunto de regras oficiais publicado em 1949. A dinâmica do jogo é muito semelhante à do futebol, com o mesmo objetivo. Cada equipe possui 5 jogadores, tendo a partida 40 minutos de duração, que é dividido em 2 tempos de 20 minutos. Na década de 1990, houve uma dissidência entre as entidades representativas que levou à separação entre o futsal e o futebol de salão. Hoje, a modalidade representada pela Associação Mundial de Futsal chama-se de futebol de salão, enquanto a modalidade representada pela Federação Internacional de Futebol, FIFA, chama-se de futsal. Então, o futsal é hoje considerado o esporte mais praticado no Brasil, superando o futebol, que continua sendo o esporte mais popular do país. Outra modalidade que temos também como esportes de invasão é o hóquei. Só que esse hóquei sobre a grama, né? O hóquei sobre a grama é considerado o mais antigo dos esportes de tacos e bola da história. Existem registros de que já era praticado há mais de 2.000 anos na Pérsia e há cerca de 4.000 anos no Egito. A organização do jogo, como conhecemos hoje, veio da Inglaterra, com a criação das primeiras regras em 1852. O objetivo do hóquei é fazer gols na equipe adversária. Para isso, os jogadores utilizam o stick, que é uma espécie de taco para conduzir a bola. Cada equipe possui 11 jogadores e o jogo é realizado em campo de grama, com dimensões semelhantes às do futebol e tem duração de 4 tempos de 15 minutos. O goleiro ele utiliza um capacete, a proteção de braço e tórax, além de luvas e caneleiras especiais, podendo utilizar todo o corpo para defender a bola. Os arremates, que são os arremessos ao gol, só podem ser realizados dentro da área. Somente o taco pode encostar na bola. Caso a bola toque no jogador, é marcado a falta e a posse de bola vai para o adversário.
A bola só pode ser tocada por um lado do taco. Na condução, o taco deve estar sempre em contato com o solo. O push é o passe empurrado, que é usado quando o companheiro de equipe está próximo. Já o push hit, afastar a bola do taco para realizar uma batida, é utilizado quando o companheiro está distante e também em direção ao gol. Existem outras modalidades de hóquei, como é o caso do hóquei no gelo e o hóquei sobre patins. Vamos falar aqui também a respeito do korfball. Korfball é um esporte coletivo praticado principalmente na Holanda e na Bélgica. Ele difere de outros esportes semelhantes, pois é praticado por equipes mistas, né? Formada tanto por homens quanto por mulheres. O esporte ele surgiu na Holanda em 1902 e foi inventado pelo professor de educação física Nico Broekhuizen. O holandês se inspirou num jogo chamado handball, que conhecera na Suécia. Depois de efetuar algumas modificações, o professor batizou sua criação de korfball, bola no cesto em português. O objetivo do jogo é arremessar a bola na cesta do campo adversário. Cada cesta vale um ponto. As partidas duram 1 hora, dividida em dois tempos de 30 minutos. O campo é retangular, medindo 40 metros de comprimento e 20 metros de largura. E as equipes são formadas por 8 jogadores cada, sendo 4 jogadores homens e 4 jogadores mulheres, distribuídos entre defesa e ataque. Vamos aqui para o próximo esporte de invasão, né, que temos o lacrosse. Lacrosse ele é um esporte coletivo praticado pelos povos originários norte-americanos há pelo menos 1000 anos. O primeiro registro de jogo foi feito pelo missionário jesuíta Jean de Brebeuf em 1637, que descreveu em livro uma partida na tribo dos Iroqueses, no Canadá, denominando o esporte como lacrosse. Em 1856, o dentista canadense William George Beers adaptou o jogo à dinâmica esportiva moderna, criando suas primeiras regras. A modalidade conquistou muita popularidade no Canadá e na costa leste dos Estados Unidos, tornando-se uma modalidade olímpica em 1904. O esporte é jogado com um taco de lacrosse que possui uma rede em uma das pontas, chamada de cabeça. Os jogadores usam a cabeça do taco para conduzir, passar e arremessar a bola no gol adversário. Cada equipe possui 10 jogadores, sendo um goleiro, 3 defensores, 3 meias e 3 atacantes. Por conta do contato físico intenso, os jogadores utilizam alguns equipamentos de proteção, como capacete, por exemplo. As dimensões do campo são muito semelhantes às do futebol. A partida dura 1 hora, dividida em 4 tempos de 15 minutos. Existem ainda outras modalidades do esporte, como o boxe lacrosse e o lacrosse feminino. Conclusão, né? Nesses esportes, as habilidades técnicas estão relacionadas à execução das ações, a capacidade de realizar os movimentos requeridos da modalidade a fim de utilizá-los durante a partida. Como exemplo, no futsal tem o chute, o drible, o passe. No basquete tem o arremesso, o drible, o salto. E no rugby tem os passes, o truck, o ruck, o scrum e o line out. As ações são compostas de movimentos corporais com ou sem implemento, né, sem a bola, que devem ser integrados nas ações individuais e coletivas que compõem a defesa e o ataque, relativos à modalidade de invasão. Trata-se de praticar as situações envolvidas na defesa e no ataque e a transição entre a defesa e o ataque.
Já as habilidades táticas estão ligadas à leitura do jogo e às decisões estratégicas que necessitam ser tomadas antes e durante a partida. Como exemplo, é a decisão de como se movimentar pelo espaço ou qual tipo de marcação a equipe deve utilizar durante a partida. Para isso, o praticante deve conseguir fazer a leitura das situações que acontecem na quadra, né, ou no campo, e assim identificar as situações ofensivas e defensivas durante o jogo, né, no meio da partida. Essa leitura tática é responsável pelo desenvolvimento e aprofundamento do olhar dos participantes que conseguem entender e visualizar situações no decorrer do jogo, se adiantando ao que vai acontecer ou elaborando uma jogada com mais êxito. Assim, com base nas habilidades técnicas e táticas, os participantes devem desenvolver situações ofensivas e defensivas. Essas ações, segundo Bayer, são classificadas como os princípios operacionais defensivos e ofensivos. Aqui vamos ver um pouquinho sobre os princípios operacionais ofensivos, que são conservar coletivamente a posse da bola, progredir com a bola para o campo adversário e finalizar no alvo adversário. E os princípios operacionais defensivos são recuperar a bola, impedir a progressão da equipe adversária em direção à sua e proteger a sua área, né, ou a sua meta. Com base nesses princípios, os jogadores assumem funções e papéis em quadra, no campo ou na piscina, que se completam ajudando no bom desempenho coletivo. Essas funções estão presentes em todos os esportes de invasão, e são elas: atacante com posse de bola, atacante sem posse de bola, marcador com posse de bola, marcador sem posse de bola. Esses sistemas operacionais ajudam o praticante a descobrir os desafios impostos pela prática dos esportes de invasão, pois vivenciando essas situações, o praticante pode reconhecer situações onde necessitará agir, decidir, escolher e realizar individualmente ou coletivamente um movimento, a fim de cumprir o que lhe é proposto. E assim finalizamos a nossa aula, né, sobre os esportes de invasão. Espero que vocês tenham gostado aí dessas modalidades que eu trouxe e que possam futuramente, né, praticar num futuro próximo, praticar alguma dessas modalidades de invasão, certo? A todos um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até logo!